Então, até peguei uma frase aqui para ler para vocês, que é do Bert. Deixa eu ver se eu acho assim. Se eu acho aqui. Tudo aquilo que lamento, eu encaro e digo, sim, assim foi, e coloco isso dentro de mim. Com todo o desafio que me faz, eu lhe digo, agora eu vou fazer algo com você. Vou tomar você como meu amigo ou como minha amiga, seja o que for, tá? Então, como que eu alivio essa minha sensação de culpa? Você vai olhar para a história do seu sistema honrando tudo o que aconteceu para que a vida chegasse até você, tá? Então, entendendo que a vida vem lá de trás. Pediram para eu perguntar aqui se está tudo certinho com o som, pessoal. Som, imagem. Boa noite, canal Fênix. Boa noite, Grazi. Boa noite, Cláudia. Eu assisti até metade, estava vendo agora a aula de ontem. Daí parei para ver essa que está aqui ao vivo. Show! Pessoal, me diz aí quem que estava na aula de ontem, tá? E quem chegou agora, só para eu saber o tanto que eu preciso voltar na aula de ontem. Eu não vou voltar na aula de ontem, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui já assistiram. E você que chegou agora, você pode assistir depois, tá bom? Porque está disponível. Então, beleza, o som tá tudo certinho, tá tudo ok. Então, como que eu lido com essa culpa? Eu vou partir do pressuposto que você já assistiu a aula de ontem, que você está entendendo do que eu estou falando, tá? Que essa busca pela inocência, ela está ligada a algo muito profundo dentro de nós, que é de pertencer ao sistema, tá? E quando eu venho de um sistema onde teve muita história de dificuldade, de sacrifício, para mim se torna mais difícil avançar, fluir, prosperar, porque eu sinto que eu não mereço, tá? Com que isso está relacionado mais profundamente? Com o dar e o receber, tá? Então, uma das leis sistêmicas é a lei do equilíbrio da troca, tá? Precisa se existir, você tem no fundo de você uma tendência a equilibrar a troca, tá? Quando a gente nasce, a gente recebe, a gente recebe vida, a gente recebe alimentação, a gente recebe cuidados, tá? E toda vez que eu recebo muito, eu tenho uma sensação de culpa se eu não devolvo imediatamente. Então, essa também é uma das culpas que você vai precisar lidar. Quando eu olho para os meus pais, quando eu olho para o meu sistema, eu preciso entender que eu vou receber. E eu não vou conseguir devolver para eles, ou seja, eu não vou conseguir voltar lá no passado e consertar as coisas, salvar a minha mãe, salvar o meu pai das dores, das escolhas que eles fizeram, dos sacrifícios que eles tiveram que fazer para que eu tivesse uma vida, para que eu tivesse uma educação. Então é muito difícil para a pessoa, quando ela está assim muito inconsciente, receber toda a vida dela da forma como chegou até ela, com tudo que veio junto com essa vida e tomar essa vida para ela, tá? Então, se você já conhece alguma coisa de constelação, você já deve ter ouvido falar sobre tomar a vida. O que é tomar a vida? É eu olhar para tudo o que aconteceu no meu sistema e receber essa vida, ter a humildade de receber, entendendo que eu não vou poder equilibrar essa troca, tá? Então, quando eu consigo receber, eu pego essa energia de vida para mim, aí eu consigo direcionar ela pro futuro. Eu tô no meu lugar certo. E aqui nesse lugar as coisas fluem, tá? Então, como que eu lido com a culpa, essa dinâmica de culpa, inocência, de tentar ser inocente, de tentar repetir os padrões ancestrais, de tentar pertencer, me sabotando muitas vezes? Primeiro, entendendo que eu vou ter que lidar com a culpa, e segundo, entendendo que nesse sistema eu tenho um tamanho determinado. Tá? Então, em relação aos meus pais, o meu tamanho é menor. O que isso significa? Que eu não posso devolver para eles o que eles me deram. Tá? Então, como que funciona o equilíbrio da troca na visão sistêmica? No mundo adulto, tá? No mundo profissional, as trocas tendem ao equilíbrio. Eu preciso buscar um equilíbrio. Eu tenho um trabalho, eu tenho um serviço, eu entrego para o meu cliente, eu espero receber de forma equilibrada, né, através do pagamento. Tudo
funciona assim no mundo adulto. No meu relacionamento de casal, precisa ter um equilíbrio da troca, tá? Só que em relação aos meus pais, isso não existe. Por quê? Eles me deram a vida. E todos os que vieram antes deram a vida, né, para os meus antepassados e foram passando para frente. Então, em relação a eles, a quem veio antes, eu sou menor. Quando eu estou num lugar menor, eu consigo ter a humildade de receber sem querer imediatamente devolver. Eu consigo ter a humildade de receber essa vida e dizer: olha, que bom que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os sacrifícios, de tudo que foi feito, eu pude ter uma vida, eu agradeço. Né? Então, eu vou para um lugar de humildade, eu consigo receber essa vida, e aí sim eu consigo direcionar essa vida para o futuro, para o meu trabalho, tá? Para o meu crescimento, eu consigo fazer algo bom com essa vida. Então, essa frase que eu li aqui para vocês é justamente isso. Eu olho para o passado e concordo com ele. Então, como que eu lido com as dinâmicas ocultas que estão relacionadas à dinâmica de culpa e inocência? Entendendo que a culpa me puxa, tá? Então, eu quero ir conscientemente, eu quero avançar, eu quero produzir, eu quero fazer, mas tem uma culpa que me puxa. Eu olho para o passado. Primeiro eu preciso me virar para o passado, olhar para ele, aceitar esse passado, aceitar tudo o que aconteceu, concordar com ele, que de repente a vida chegou até mim através de muito esforço, muito sacrifício e que eu nunca vou poder retribuir, tá? Não tem como eu voltar, né, me virar para trás e devolver essa energia de vida para os meus pais, para os meus ancestrais. Aí eu consigo caminhar para frente sem sentir tanta culpa, tá? Então, você pode usar as frases sistêmicas, né? Me vejam com bons olhos, olhando para trás, olhando para os seus antepassados. Se o meu destino for um pouco mais leve, né? Se eu chegar num lugar que de repente vocês não alcançaram, se eu for um pouco além. Então, quando eu consigo olhar para esse passado, concordando com uma humildade, entendendo que eu não sou um salvador, que eu não tenho a potência de salvar, né, de resolver, de mudar as coisas, aí eu vou concordando. Aí eu consigo ter a humildade de receber tudo que veio, tudo que eu recebi, né, em educação, na vida, né, tudo que aconteceu para que a vida fosse passada para frente, chegasse até mim, aí eu tomo a vida. Esse é o tomar a vida que a gente tanto fala na constelação. E por que você precisa disso? Porque se você não toma a vida, te falta energia de vida, pulsação para você fluir e entregar isso, tá, no seu trabalho, tá certo? Então, por que que isso é tão importante? Parece muito abstrato, né? Até uma coisa difícil de explicar. Eu estava tentando encontrar as palavras para explicar para vocês, mas isso é muito importante para que você consiga prosperar sem culpa, tá? Para que você consiga fluir, para que você consiga se sentir merecedor. Tá? Então eu posso prosperar, eu posso fazer algo diferente, eu posso me expor, eu posso de repente ter uma liberdade que aqueles que vieram antes não tiveram. Tá? Tudo isso vem a partir da humildade e entendendo que em alguma medida eu vou lidar com a culpa, tá certo?